Bem-vindos ao Portuga Reacts, primeiro e único canal dedicado ao futebol brasileiro em Portugal. Hoje vou reagir a um vídeo do canal Rumo ao Estrelato. Rumo ao Estrelato traz memórias muito boas. Basicamente é um vídeo explicando todos os torcedores do Brasil em 16 minutos. Não sei se ele vai explicar os torcedores de todos os clubes do Brasil, seria meio que impossível, provavelmente deve ser dos maiores. Mas este vídeo parece-me interessante. Portanto, passem lá no canal do Rumo ao Estrelato, que ele merece todo o vosso apoio, ok? E claro, não esquecer de deixar aqui o like, é muito importante para o crescimento do canal, já que o canal teve parado durante 5 meses e agora estou de volta, né? Isso ajuda bastante. E também, para quem gosta de música pesada, dia 31 vou ser entrevistado na Rádio Alta Tensão. A rádio é online, portanto pode ser ouvida de qualquer lugar do mundo, basicamente. Eu vou falar sobre o meu projeto musical, vou deixar todos os links aqui na descrição para quem quiser ouvir e gostar de música pesada. É só passar lá. A entrevista passa por volta da 1 da tarde aí no horário Brasília, né? Portanto, 4 da tarde em Portugal, 1 da tarde em Brasília. Mas depois também acho que vai ficar no canal da rádio, ok? Portanto, vamos a isso. Vamos lá. Flamengo. Deixa eu começar logo com O o torcedor do Flamengo. Flamengo não torce. Ele Sério. exige. Pra ele, o futebol brasileiro é como se fosse Peraí, um reality show. Desculpa, vou Pra voltar ele, o atrás. futebol brasileiro é como se fosse Flamengo. O torcedor do Flamengo não torce. Ele exige. Pra ele, o futebol É tal e qual os torcedores do Benfica. Nós torcemos, mas acima de tudo exigimos. Muito. Um empate, pá, não pode acontecer. Seja contra quem for, não pode. Tens que ganhar sempre, seja contra quem for. Porque às vezes é um bocado estúpido, né? Porque agora vais jogar com o Real Madrid, vais ganhar? É pá, não sei se vais. Apesar que são fregueses do Benfica, historicamente. Por pouco, mas são. Mas é um bocado assim. brasileiro é como se fosse um reality show. E o Flamengo é o É o protagonista. protagonista. Para um É o flamenguista, Goku. ganhar é quase uma obrigação. E É o Goku. empatar é quase uma heresia. Exato, O era aquilo que eu Flamengo tem estava a entrar em dizer. campo pra vencer e convencer. E se não Exatamente. convencer, ele vai cobrar como se fosse sócio majoritário do clube. Ele trata a Libertadores como se fosse um campeonato Ok. carioca e trata o campeonato carioca como se fosse uma Champions League. Se Não, o Flamengo isso aí vencer não. o Juventude, por exemplo, e não tiver Há muita semelhança entre o Flamengo e o Benfica. Eu também já reparei que, desde que acompanho o futebol brasileiro, que o Flamengo e o Corinthians têm muito destaque, né? Porque são as equipas com mais torcida no Brasil, têm muito destaque, por exemplo, na imprensa brasileira. Aqui há um problema que... Eu vou-vos dar um exemplo muito rápido. Ouçam isto, porque isto é ridículo. Pronto. Aconteceu uma final há bem pouco tempo entre Sporting de Braga, Vitória de Guimarães. Uma rivalidade muito pouco conhecida fora de Portugal, mas é uma rivalidade muito forte. É tipo uma rivalidade no estilo do Grenal, ok? Eles odeiam-se. Pronto. Houve essa final, o Vitória venceu, o jogo foi espetacular, emoção até ao fim, virada, penalti defendido no último minuto. Uma coisa de loucos. Afinal foi espetacular. No dia seguinte, nos programas desportivos, e eu principalmente vi o primeiro pela manhã, que dura mais ou menos 1 hora, em que, depois do Vitória ter vencido a Taça da Liga, né? Um feito histórico para o clube, que tem poucos títulos, em cima do seu maior rival, ainda por cima, de 60 minutos falou-se 40 minutos que o Richard Rios tinha sido capitão do Benfica durante 3 minutos. E aquilo parecia uma heresia. Mano, o Richard Rios foi capitão e não sei quê. Como é que é possível? A história do clube, blá blá blá. Curiosamente, ele foi capitão porque o Otamendi foi expulso. Otamendi, que nunca falou português na vida, passaram a Brasileira a um jogador que até fala português, porque o Richard Rios, apesar de ser colombiano, fala o português do Brasil. A porra dos argentinos nunca se dão ao trabalho de sequer aprender um pouco de português. E foi um escândalo. Isto foi 40 minutos a falarem que tinha sido uma vergonha, o Richard Rios não joga nada, e ainda pode ser capitão do Benfica, e havia lá outros, e a puta que o pariu, e foda-se tudo, o Benfica é uma merda, e é uma vergonha, é o desgoverno do Benfica, os comentadores só foda-se, mano. Os outros restantes 20 minutos falaram um pouco de Sporting, falaram um pouco do Porto, muito pouco, e os rapazes que ganharam a puta da final, nada, zero. Absolutamente nada. É ridículo e nojento como os jornalistas desportivos se portam aqui, e eu sei como se portam aí no Brasil. É exatamente a mesma merda. É exatamente igual. Desculpem lá o show, mas foi uma coisa que me revoltou. O homem foi capitão durante 3 minutos. E foda-se. Mano, foda-se essa merda. Ok? Não quero saber. Eu perdi o jogo. Eu estava fodido de ter perdido o jogo, meu. Não é porque quero lá saber do Richard Rios de capitão. Não quer saber, meu. Mano, como é que conseguem estar 40 minutos a falar dessa merda? Enquanto que quem merecia o destaque e quem venceu a final, uma final ótima, teve 0 minutos. 0 minutos. É revoltante. Desculpem lá aqui a minha atitude, não é? Mas é revoltante, mano. É revoltante.
Eu sei que vocês nunca me viram fazer estas figuras, mas é o que me apetece fazer, basicamente. Mas agora, continuando. Por exemplo, e não tiver pelo menos 15 dancinhas do Arrascaeta, o flamenguista vai cobrar no CT do Flamengo Isso é um na bocado Gávea no outro exagero, dia. não é? Mas nem sempre o flamenguista Não, foi isso não é assim. assim. Isso começou mais ou menos em 2019, quando o time virou uma máquina. Antes disso, ele Sim. lembrava outro torcedor de outro time dessa lista. O Vasco. O vascaíno virou patrimônio na internet. Então. Ele sofre com humor, Sim. chora com ironia, É dos times que eu mais vejo memes e assim, não é? comemora com trauma. Cada vitória é tratada como se fosse milagre e cada derrota já é esperada. Mas ele sempre acredita, mesmo quando nem devia. O vascaíno em todo ano Mas já sempre começa acredita. fazendo matemática pra saber quantos pontos precisa pra não ser rebaixado. Só que Pois isso é. na terceira rodada. Todo ano é a mesma coisa. Ele grita que o gigante acordou quando o time vence o Cuiabá em casa. Mas na próxima rodada, toma 3 do Balotelli. Criciúma e aí a torcida volta a Balotelli sofrer. é do Ele Vasco. vive da lembrança dos anos 90 e da fé que um dia aquilo tudo volta. Sim. Torcer pro Vasco é ser otimista, teimoso no mundo que já desistiu. E se você morrer, Pá, é você assim. vai jogar no... Eu sei porque eu joguei na altura o Championship Manager, do 99, 2000, 2000, 2001. E eu ia jogar muitas vezes com o Vasco porque aquilo era incrível. O Romário, o Edmundo, o Juninho. Assim, a equipa era incrível e eu entendo, né, que o passado conte muito, mas o Brasil é um continente, é diferente. É complicado manter-se no topo muito tempo, não é? Vasco. Se por um lado o torcedor vascaíno sofre e tem muito azar, do outro lado o torcedor do Fluminense sofre, mas tem muita sorte. Fluminense. Ok. O Fluminense não é um clube, é uma anomalia do espaço-tempo. Um bug da Matrix Sério? com sede nas Laranjeiras. Porque nada, absolutamente nada que acontece com o Fluminense faz sentido. Ok. O Fluminense é aquele tipo de cara que faz tudo errado, mas o universo conspira. O Fluminense em 2009 teve 99% de chance de ser rebaixado. E o Fred, do nada, virou o Pelé branco e fez 500 gols e salvou o Fluminense do rebaixamento. Em 2012, a mesma coisa. O Fluminense era pra cair, mas na última rodada, por É causa questão de uma com a escalação irregular da portuguesa, portuguesa, sei. o Fluminense se salva do rebaixamento Se no realmente tribunal. não faz Isso sentido. sem contar a vez que o Fluminense pulou da Série C pra A. Mas Sim, isso diretamente. deixa quieto. Sim. Pra um torcedor sei. do Fluminense, Também ganhar sei é dessa. consequência, mas perder é arte. Eles transformam cada derrota em tese de doutorado. Perder pro Flamengo? O juiz foi comprado. Perder pro Juventude? foi culpa do frio. Perder Peraí. em casa com gols 48 minutos do segundo. Perder pro Juventude? Mas esse- Foi culpa do doutorado. Perder pro Flamengo? O juiz foi Essa desculpa é aceitável. comprado. Perder pro Juventude? Foi culpa do frio. Perder em casa com gols 48 minutos do segundo tempo? O universo nos ensinou humildade. O Fluminense é o único time do mundo que pode ser salvo no tapetão, ganhar um carioca no VAR e ainda sair dizendo que o futebol venceu. Porque venceu. E ainda faz o Mundial, não é? Sendo cotada como a pior equipa, vamos lá ver, a pior equipa dos brasileiros, e é a equipa dos brasileiros, e vai só à semifinal, não é? Vai só à semifinal do Mundial de Clubes. Eu mesmo, só que na cabeça deles. Mas mesmo com esse sofrimento, se um torcedor do Fluminense jogar pedra, papel, tesoura contra outro torcedor do Fluminense, é bem possível que os dois ganhem. Mas se o torcedor do Fluminense tem a sua sorte como aliada, tem outro torcedor aqui na lista que é completamente ao contrário. Botafogo. Sim. Diferente do torcedor do Fluminense, se Sei. o botafoguense jogar Conheço bem. pedra, papel, tesoura com outro torcedor botafoguense, é bem possível que os dois quebrem a mão e se matem. O botafoguense não torce, ele sobrevive. Ele sobrevive a verdade. anos de promessa, Eu revoluções, conheço arrumações bem, e colares. eu conheço bem a dor dos botafoguenses. Acompanhei a 100% aquele campeonato do Luís Castro, Bruno Lage, depois aconteceu o que aconteceu. Se bem que no ano a seguir venceram tudo, mas durante uns tempos eu pensei que aquela máxima que me contaram de tudo acontece ao Botafogo era real, mano. E que ser botafoguense é complicado. Pá, eu tinha realmente pena, porque eu participo muitas vezes na visão botafoguense. Grandes amigos meus, por acaso é assim, fiquei muito feliz com o que aconteceu quando eles venceram o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Para mim foi espetacular ver o Alain da visão botafoguense tipo a chorar, que nem criança não anunciam palavras, que foi muito bom. Ser botafoguense é viver com a certeza de que tudo vai dar errado, mas Sim. mesmo assim acreditar que dessa Sim. vez vai dar certo. O É botafoguense verdade. acorda todo janeiro com a mesma sintonia. A base é forte, o scout é europeu, o Textor vai trazer o Cristiano Ronaldo, mas Só quando que não. chega setembro, tá lá tomando gol de um lateral do Cuiabá.
Mas depois de 30 anos sem ganhar quase nada, o Botafogo resolveu virar o Real Madrid do Rio, passou o isto foi rodo muito na louco. Libertadores e no Brasileirão, e o torcedor que estava acostumado com trauma acordava agora com felicidade, mas desconfiado. Como assim não teve gol no último lance, não teve o VAR quebrado, não teve juiz... Não, e outra, que é assim, a final da Libertadores começou com uma expulsão, né? E o Botafogo venceu da forma que venceu, né? A jogar um jogo inteiro com menos um. Foi, epá, isso... Há coisas que não se explicam, e essa foi inexplicável. Na chuteira depois do jogo, mas a verdade é que o botafoguense segue traumatizado. Mesmo campeão, ele ainda recorda e suando frio de não é? flashbacks de 2007, Tem como não ser. 2013, 2020. Tem torcedor do Botafogo que segurou tanto choro ao longo dos anos que na hora do título não conseguiu chorar. Mas querendo ou não, o torcedor Botafogo sempre foi bem cético. Mesmo com essa aura de azar dentro do clube, ele nunca deixou de apoiar o seu time, nunca deixou de acreditar. Ele sempre acreditou que o fracasso do time nos últimos 50 anos era só incompetência mesmo e não coisas espirituais ou místicas. Diferente de outro torcedor aqui da vista, Grêmio. Okay. O torcedor do Grêmio não torce com o coração, ele torce com o fígado, com o pulmão, com a alma copeira. Ele não vai ao estádio para ver futebol, ele vai para participar de um ritual. Para ele, a Libertadores não é uma competição, é um chamado espiritual, é a guerra mais copeiro santa, do Brasil, é uma né? missão divina. O gremista acredita fielmente que existe uma Aí, entidade invisível pairando sobre o Olímpico, mesmo depois da demolição. Uma força sobrenatural que aparece só em noites de mata-mata sul-americano, quando a bola tá pesada, o campo tá molhado e o adversário fala espanhol. Quando o time ganha por 1-0 com um gol cagado aos 96 minutos, ele não comemora, ele só olha pro céu e fala: a alma copeira agiu. O gremista não tem no sufoco, ele precisa do sufoco. Mano, há equipas se estiver assim, goleando, ele se sente desconfortável. Tá fácil demais, isso não é coisa do Grêmio. Agora se o time tá com 10 em campo, perdendo de 1-0 e o goleiro vai pra área no escanteio final... Sim, mano, aí a batalha dos aflitos, sei. Aí, mano, tenho react a isso, né? Isso é muito... Isso então é Grêmio, né? É Grêmio. Aí sim, agora sim nós estamos em casa. O gremista acredita na alma copeira com mais fé do que crente acredita em milagre. E quando o time perde, ele não perde a fé, ele só diz: a alma copeira tava dormindo, mas ela volta. Ser gremista não é torcer por títulos, é torcer por noites épicas, sofridas e absurdas. É crer que mesmo com o time limitado, técnico interino e campo encharcado, o Grêmio vai passar. Porque o outro time pode ter o Messi, mas só o Grêmio tem a alma copeira. Mas não é só o Grêmio que acredita que tem alma copeira no Brasil. O Cruzeiro. Tem outro time que também se acha o filho predileto da Libertadores. São Paulo, ok. O torcedor do São Paulo. Eu falei no Cruzeiro por causa de... O Cruzeiro é o time com mais Copas do Brasil, não é? Se não me engano. Mas claro, o São Paulo, né? Libertadores, Mundial... Paulo não torce, ele analisa com superioridade. Ele não vibra, ele aprecia. Pra ele, o futebol brasileiro é como se fosse um teatro. E o São Paulo é o ator premiado de terno e gravata. Você fala de Copa do Brasil, ele ri com desprezo. Você fala de Campeonato Paulista, ele boceja. Mas se você falar de Mundial, aí ele se ajeita na poltrona e solta um 3, meu, nós temos 3, meu. Porra, ganhamos do Liverpool, do Milan e do Barcelona, meu. Não, aí você atenção, pode falar, meu. É que eles ganharam de um Barcelona e do Milan. Pá, atenção, mano, atenção. Eram duas equipas fortíssimas, mas o São Paulo também era. O São Paulo era incrível nessa altura. O São Paulo do Tele Santana era demais. 2005 foi há 20 anos atrás, mas pro São Paulino foi ontem. Ele vive o Liverpool foi cagado, onde o Rogério Ceni ainda pega pênalti, Mineiro ainda aparece de surpresa e o time ainda é respeitado no Japão. Enquanto o mundo gira, o São Paulino está preso no VHS eterno de glória. Isso, e se você usar isso é um problema. O time tá em massagem, ele rebate com a frase padrão: olha a nossa sala de troféus. No final das contas, o São Paulo pode até passar mais tempo apanhando do que ganhando, mas o torcedor ainda entra em qualquer competição achando que é favorito. A história é importante e o peso da camisa também, é assim, obviamente também é importante. Mas agora o São Paulo precisa de uma grande reestruturação. Eu sigo bastante o São Paulo. E aquilo, é assim, não vai para a frente nos próximos anos se não mudar, se não der uma volta a 360 graus. Assim, não vai dar. Algo novo tem que ser feito para voltar aos tempos de glória, porque o São Paulo era um clube inovador para a altura passou a altura no futebol brasileiro. Pelo que eu percebi da história e pelo que contaram do São Paulo, foi muito inovador, por exemplo, acho que na questão de fisioterapia, acho que me chegaram a contar isso. E o ano passado o São Paulo teve, 74 lesões, uma coisa surreal. Quem é que sobrevive com 70 e tal lesões num ano, meu? Não dá.
favorito. E se cair na semifinal, ele diz: ah, foi injusto, porque é o São Paulo é maior. Porque para ele a camisa não pesa, a camisa flutua. Ela chega na final sozinha, mesmo que o time tenha o Rato e o Ferrarese de titular. Pois, mas é se você difícil. sai de um clube que vive como se ainda estivesse em 2005, a gente vai entrar em outro que acha que ainda é 1962. Assim. Santos. Não, O mas o torcedor mais Santos tem velho do Santos uma tem outra 80 conquista anos, e o recente mais também. novo tem 70. O Santista é o torcedor mais orgulhoso do planeta. E o mais invisível também. Ninguém lembra Não dele, existe. ninguém convida pra debate, ninguém considera nas tretas de Twitter. Coitado do Mas Santos, quando eu você respeito muito o duvida, Santos. ele vem com estatística, número, vídeo preto em branco, É dos clubes que eu recorte mais de jornal, respeito no VHS, Brasil. foto do Pelé com o Papa e uma faixa de campeão do mundo. O Santista carrega o passado como se fosse um álbum Na de luz. figurinhas sagrado. Ele não vê futebol. E é assim, o avô teve nesse jogo, não é? E o Pelé sim o aplaudiu de pé. Foi um show, uma coisa incrível, por um engano. por um engano. Mas isso eu já contei esta história, fica para outro dia. Ele simplesmente ficou puto e decidiu jogar o máximo que podia jogar. E mesmo que não tivesse puto nesse dia e não quisesse jogar o máximo, iam vencer na mesma. Não era por aí, não é? Mas o Benfica perto 3-2 no Maracanã, que é top, não é? Vai jogar contra o Pelé e contra a equipa do Santos na altura, que era incrível, mas depois na Luz foi um baile, uma coisa, pelo que me disseram, porque eu não vi. Foi como eu digo, foi de todo o estádio ser a aplaudir a equipa do Santos e principalmente o Pelé, não é? Ele reassiste as glórias. Sabe todos os gols do Pelé de cabeça, de voleio, de cobertura e até os que não tem vídeo. Tem tatuagem do Neymar com franja, emo, e jura que o gol do Elano de falta foi mais bonito que qualquer gol do Messi. O torcedor do Santos não torce por um time, ele torce por um período histórico, por um legado, por uma lembrança que brilha mais do que o placar do jogo de hoje. O clube pode estar mal, pode estar perdendo pro Mirassol, mas dentro da mente santista, o Santos ainda é o maior espetáculo da terra. E toda vez que o time entra em campo, ele aperta o botão imaginário da máquina do tempo normal. e Eu murmura entendo. com lágrimas nos olhos e Mas voz eu tremendo. entendo. Vai, Peixão, faz mais um pro Pelé vir lá de cima. Mas o que o torcedor santista não sabe Mas é que mesmo por nos exemplo, aquela equipa do Neymar, do Ganso, do Rubinho, pá, também era incrível. A do Diego, o Diego e o Rubinho também. Mano, também foram times que encantaram. Eu entendo isso, não foi assim há tanto tempo. Mas para a narrativa do vídeo faz todo o sentido e eu entendo o porquê. tempos de glória do Santos, ele ainda passava algumas vergonhas. Teve uma vez que ele tomou de 6-2 numa final de Campeonato Brasileiro pro próximo clube dessa vista, Grande Cruzeiro. Fala, Zezé, bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Aí Zoar o Cruzeiro fala. não é tão fácil quanto parece, porque Eu o sei. cruzeirense já virou especialista em sofrer com estilo. Você chega cheio de argumento. Ah, rebaixado, falido, Série B, Itaí Machado, cadê o Mundial? E o cruzeirense responde com, beleza, mas e as Copas do Brasil? E a Tríplice Coroa? O Cruzeiro pode cair, essa de falir, 2000 virar e SAF, trocar de 2003, escudo, né? de Foi nome, 2003, de não foi? presidente, mas o Cruzeiro Com o Alex? continua andando como se estivesse em 2003. É O isso. estádio tá vazio, mas a postura é de quem já venceu a Isto era um Champions. timaço, né? O Que time jogou perdendo muito. pra Tombense e ele com a camisa retrô falando, aqui é Cruzeiro, meu. Claro. O Cruzeiro pode cair de novo, perder clássico, sofrer virada, tremer para Argentino, fugir de rebaixamento no fim do campeonato, mas o cruzeirense vai seguir arrogante, com a mesma postura de quem tá numa sala VIP É mesmo normal, com cartão. é assim, é o normal de times grandes. O Brasil tem aquela coisa que, principalmente isso é culpa dos estaduais, mas claro que os estaduais faziam, agora já não fazem tanto sentido, mas no início do século e durante muitos anos fez total sentido, né? Pela enormidade geográfica que é o Brasil. E então, claro que existe times enormes, né? E também nem vou referir ao número de população e das pessoas que gostam de futebol. Claro que os times grandes e o torcedor do time grande tem essa, tem essa arrogância, não é? Se até os torcedores do Sporting têm essa arrogância, mano, se até o torcedor do Sporting tem isso, imagina o do Cruzeiro. Bloqueado. Porque no fundo, a maior força do Cruzeiro é essa fé arrogante de que um dia vai tudo voltar a ser como antes. Tirando a parte do rebaixamento, é difícil de você tirar um cruzeirense do sério. Mas eu conheço um certo tipo de torcedor que é formado, tem doutorado em PhD de como tirar um cruzeirense do sério. Atlético Mineiro. O torcedor do Galo é uma entidade única. Ele já nasceu reclamando do juiz e vai morrer Sim. dizendo que a gente foi roubado em 81. Ele é sofredor, traumatizado, traumatizante. Eu vi esse vídeo, né? Eu já não me lembro se vi em live, se foi em alguma live para membros na altura, e eu vi o vídeo desse jogo. Assim, eu não me quero alongar muito, porque já me alonguei muito em vários temas, mas de facto, epá,
foi ligeiramente estranho, não é? Foi ligeiramente estranho. Também posso dizer que a primeira entrada do jogador do Atlético, não é? Também pôs um pouco a jeito. Mas o que aconteceu depois, o que aconteceu depois foi... aí já foi um pouco estranho. Mas com enfim, uma autoestima de campeão invicto da Champions. O time pode estar capengando, mas ele jura que é o maior das Américas. O atleticano coleciona trauma como quem coleciona muito figurinhas. respeito, Ele vive mas falando do time mas de não. 99, do jogo contra o Flamengo em 81, do roubo do brasileiro tal, mas no fim ele conclui com a frase: se não fosse esse roubo, a gente seria gigante hoje. Ele quer te convencer que o sofrimento engrandece e que perder com dignidade é melhor do que ganhar sem alma. Perder Mas a a ganhar. verdade é que o atleticano é movido por ódio simples e puro do Cruzeiro. O Galo pode estar brigando por título na normal. semifinal da Libertadores, mas se alguém no meio da conversa soltar um 6-1, o trauma é tão profundo que o único jeito de curar é relembrando aquele jogo até no Natal. O Cruzeiro caiu, o atleticano abre um vinho. O Cruzeiro perde para Argentina, o atleticano dorme sorrindo. O Cruzeiro sobe na tabela, aí não. É uma rivalidade que beira a psicopatia. E o atleticano sabe exatamente como irritar um Mano, American cruzeirense. É tipo Psycho. um dom natural. Enquanto a criança comum aprende a Eu fiz uma música sobre esse filme. Adoro esse filme. andar com 5 anos o atleticano aprende a falar 9-2. O atleticano sempre vai falar do Mundial pra irritar um cruzeirense, mesmo que ele mesmo também não tenha. Ele Né, pode porragem? falar também do gol de costas, vai falar do Ronaldinho dando olé com escudo, vai citar o gol do Jô, vai imitar o chute no vácuo, vai puxar o 4-0 de Mas 1950 claro que, ninguém... não é? Assim, o time do Atlético que venceu a Liga dos Campeões, mano. Pronto, a Libertadores era um bom time, né? E o Ronaldinho, assim, deu espetáculo. Deu espetáculo. lembra mais, o atleticano não precisa vencer, ele precisa incomodar, porque a maior alegria do atleticano não é levantar taça, é ver o cruzeirense passando mal. E quando o Cruzeiro cai, o Galo nem comemora Isso é. título, ele Isso é tipo cá em Portugal. Os outros dois, a maior alegria deles quase que nem é vencer títulos, é ver o Benfica mal. comemora o Cruzeiro cair. É uma relação mais doentia que final de novela da Globo. Aí, mano. Isso também me remete a outra rivalidade aqui do nosso país, que também existe um clube que faz inferno na vida do outro. Internacional. Tinha que ser. O Colorado é movido por esperança. Não importa o ano, o time, o técnico, a fase, ele sempre começa achando que esse ano vai e termina dizendo: ano que vem a gente volta mais forte. É tipo um ciclo lunar, só Pá, que com dor. Como o atleticano, isso, a lista né? de tragédia é quase poética. Em 2005, Tem umas o Juiz. tragédias Em 2009, que- o Corinthians. Em 2010, Tem umas tragédias assim que não lembra a ninguém também. Quase que chega ao ponto do Botafogo, não é? Quase. o Mazembe. Em 2019, É isso, o então. Atlético. Em 2020, o Flamengo. E em 2023, o Fluminense. E como se não bastasse sofrer por si mesmo, o Colorado sofre com a felicidade do gremista. O Grêmio ganha uma Sul-Americana? Dói. O Grêmio sobe da Série B? Dói. O Grêmio vai pra final da Libertadores e perde? Dói também. Daí também. O Colorado começa o ano falando grosso. Tem grupo, tem estrutura, tem elenco. E em julho ele tá acompanhando a tabela da Sul-Americana com Mano, lágrimas nos olhos. E o ano Acontece passado, com o Inter, não é? uma coisa E tem sido vários anos que eu acompanho o futebol brasileiro. O Inter tem sido cotado sempre como das principais e o ano passado quase cai, mano. Quase cai. É uma loucura. rara no futebol. Ele tropeça em si mesmo. É, Ele é constrói isso. o sonho com concreto, esperança e destrói com chute para escanteio no último lance. Mas todo ano o torcedor repete: esse ano vai. Mas nunca vai. O torcedor do Inter é um sofredor esperançoso. Cuesta, na meia esquerda, ameaçou, não bateu, vem pra tabela, Peglo pro Cuesta, bateu cruzado, Edenilson! Esta é a famosa 31 anos, né? 40! Ah, 41, E muita gente 41, se engana 41. achando que o torcedor do Inter 41. odeia só o torcedor Sim, do Grêmio. sim. Na verdade, Essa ele foi- odeia essa foi outro muito torcedor dessa vista, que no caso é o próximo. Corinthians. Sim, sim. Ser corintiano sei não é como- sobre futebol, é sobre ter fé. É sobre acordar com esperança e dormir na revolta. É sobre viver cada jogo como se fosse final, mesmo que seja a Copa do Brasil contra o Londrina. O Corinthians não sabe o que é um jogo tranquilo. Se o time Pois não. faz 2-0, pode ter Mas certeza pois que não. vem sofrimento aí. Não, não. O corintiano vive do passado recente também. 2000 É o que todos os corintianos me dizem. É o torcedor sofredor. 2012, 2015, 2017, parece que foi ontem, mas a realidade de hoje é o Rodrigo Garro e o Mateuzinho tomando decisão. Ele fecha os olhos e vê Paulinho, Rafa e Jorge Henrique, abre os olhos e tá vendo Maicon cansado e o Yuri Alberto perdendo gol feito. O corintiano é assim, quando tá ganhando é insuportável, quando tá perdendo, também. Também. E quando é roubado, ele Também. reclama. Mas se é ajudado, contra tudo e contra todos, né pai? Aqui é Corinthians.
O Inter que o diga. Mas no fundo, o torcedor do Corinthians não quer paz. Ele quer emoção. Ele quer sofrer, berrar, virar meme. Mano, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu estou com ele. O torcedor corintiano alimenta-se disso. Ir da muito esperança à depressão em 45 minutos. Porque pra ele o futebol sem sofrimento não tem graça. O corintiano não vive o futebol, ele sobrevive a ele. Mas enquanto o corintiano sofre e se orgulha disso, do outro lado da cidade tem um torcedor que não aceita sofrer. Ele quer resultado, quer performance, quer elenco de 500 milhões e se bobear quer até que o Abel seja o presidente da república. Palmeiras. Aliás, que é uma coisa muito louca. Eu sei que isto parece que eu estou a defender o Abel ou só porque o Abel é português. Não tem nada a ver, não é? Claro que o ano passado tipo, correu muito mal, foram vice em tudo, quase tudo, né? Tirando a Copa do Brasil. E claro que conta ter sido eliminado para o Corinthians 2 vezes. Neste caso, não 2 vezes, mas perdeu o título paulista para o Corinthians e foi eliminado da Copa do Brasil. Eu aí percebo críticas e entendo ainda mais o dinheiro que foi gasto. Mas chegou uma altura, eu acho que foi há coisa de 2 anos, que as coisas não estavam a correr bem e o torcedor do Palmeiras estava a pedir a cabeça do Abel. Depois do Abel ter conquistado todos aqueles títulos seguidos, aí eu não compreendi. Aí nessa altura eu estava tipo naquela, mano, mas como é que é possível? Ainda há pouco tempo o Palmeiras tipo, não ganhava nada, estava na Série B, estava numa crise desgraçada e tipo agora do nada ganham tipo 10 títulos em 3, 4 anos e já estão a pedir a cabeça do Abel, mano. É sério, eu não compreendi essa parte, não conseguia compreender essa parte. O ano passado já, pronto, ok. Aí foi difícil, né? Vice para o Flamengo, vice para o Corinthians, ser eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, aí já percebo, consigo entender, ok? Aí consigo. Antes não conseguia, mas cada torcedor tem sua característica, é como disse, no meu time, o empate é impensável, não é? Seja contra quem for, e se nós olharmos para a elite europeia, estamos longe disso. O nosso lugar no ranking atualmente na UEFA é 14º. Não é? Apesar de sermos a melhor equipa em termos estatísticos fora dos Big Five, mano, estamos muito longe daquilo que é 14º. Pá, não estás nos 10 primeiros, não estás nos 5 primeiros, isso é a elite. Isso sim é a verdadeira elite europeia. Fora que competimos com eles com 2, 3, 4, 5, 6, às vezes 10 vezes menos orçamento, não é? Isso é outra história. Mas lá está, cada torcedor tem a sua particularidade. Palmeiras não torce, ele cobra. Se o time ganha, ele quer goleada. Se empata, ele quer reforço. Se perde, a culpa é do Abel. O palmeirense vive num loop de ansiedade. Cadê o ponta? Cadê o 9? Cadê a Leiva? Ele não vê um jogo, ele analisa o desempenho com gráfico, também é um pouco mapa parecido de calor, scout de aquilo que é o Benfica, sim. O torcedor do Palmeiras atual virou mimado, sim, mas com razão. Viu o time ser campeão da Liberta, ganhar tudo, ter estádio, ter base, ter futuro e ainda reclamar. Porque o palmeirense atual nunca está satisfeito. Porque mesmo o Palmeiras que o time é dos ganhe 3 poucos títulos clubes seguidos do Brasil por temporada, que tem futuro, mano. E o Mundial. Tem futuro. O Mundial é a ferida aberta que nenhum podcast da FIFA vai cicatrizar. Pois, Mas o torcedor do Palmeiras, por incrível que pareça, ainda se sente perseguido. Ele fala de arbitragem, de mídia, de calendário, como se tivesse jogado a Série B de novo. É tipo aquele aluno nota 10 que se acha ruim porque tirou 9,9 e já quer mudar de escola. O palmeirense é tipo aquele cara que ficou rico, mas não esquece da época que ele era zoado. Ele tá no topo, mas ainda guarda no fundo da alma a dor de 2002, de 2012 e daquele maldito gol. E por mais que ele ganhe tudo, ele ainda acorda no meio da noite suando frio com o nome Manchester United. Bom, mas melhor que eu, né? Melhor que eu, vocês conhecem os vossos times, vocês conhecem a vossa realidade, vocês conhecem os vossos torcedores, né? Vocês são os torcedores também. Digam aí nos comentários as vossas opiniões. Pá, comentem o que eu disse, se eu tenho razão ou não. Isso é a minha impressão vista de fora. E ele tem aqui outro vídeo que tem tipo Remo, Paysandu, Portuguesa, Vitória, Sport, Curitiba, ok. Ele tem mais, eu vou fazer mais, ok? Eu vou fazer mais disso. Eu gostei. Mano, eu gostei. Está muito bom. Se vocês quiserem mais, comentem, ok? Portanto, muito obrigado por assistirem. Até à próxima. Tchau.